obrigada a você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil e de fora dele. Todos os dias eu estou deixando lá na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, um videozinho curto de alguns segundos contando para você tudo que a gente vai ter no programa. Então você que já entrou lá na minha página, com certeza já viu o vídeo. Eu percebi que muitas pessoas, inclusive, já mandaram perguntas para o nosso bate-papo de hoje e você pode fazer isso. Entra lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Quando você entrar na página, no topo, tem esse vídeo falando sobre os 3 assuntos que a gente tem hoje no programa e lá mesmo nos comentários você faz a sua pergunta que ela vai ser esclarecida ao vivo. Se você ainda não curtiu a página, eu vou pedir para você curtir e se você já curtiu, não esquece de, na setinha ali embaixo, ativar as notificações, porque então você vai acompanhar as fotos e os vídeos que eu posto e sempre vai ficar por dentro do que acontece aqui no nosso programa, também no nosso dia a dia. E ainda uma conversa sobre tecnologia e educação que vem andando cada vez mais de mãos dadas. Robson Souza é especialista em tecnologia da informação e fala com a gente sobre esse assunto. Quanta coisa boa, né? Com a sua participação o tempo inteiro lá na rede social ou ligando 0 operadora 11 3337 5886. Você quer ligar para alguém agora e falar, olha, assiste o programa que tá muito bom? A primeira coisa que você já pode indicar é o nosso site, hittv.com.br, que lá a pessoa assiste ao vivo e também, enquanto ela tá ali ouvindo, assistindo, ela vai pesquisar para descobrir no estado ou na cidade dela como ela faz para sintonizar a Hit, combinado? Agora vem comigo que eu vou bater papo e esclarecer as nossas dúvidas com o Robson Souza, que é filósofo, professor, mestre em biomédica e especialista em tecnologia da informação e fala conosco sobre esse assunto, educação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Robson, está acontecendo a Campus Party, é impossível a gente não falar sobre esse assunto. Para quem não sabe, muitas pessoas ficam concentradas nesse local, muitas pessoas acampadas lá e muita novidade em tecnologia. Acesso à internet lá, eu nunca fui, mas dizem que é sensacional e, além de tudo, muitas pessoas apresentam as suas ideias, que são muitas vezes revolucionárias e novidades, e podem encontrar ali os seus investidores. A cada ano eu percebo que a Campus Party cresce mais, ela já está na sua 10ª edição. Isso também tem a ver, tem reflexo da nossa educação? Sim. Eu creio que a Campus Party, ela é, na verdade, um espaço colaborativo entre pessoas que se interessem por tecnologia. Ali você tem palestra, startups americanas que se interessam em encontrar, muitas vezes, pessoas que, às vezes, estão pensando em um negócio, em tecnologia, e ali eu acho que esse é o espaço, né? O espaço. Agora, referente à questão da educação, eu creio que a gente tem muito por melhorar nessa questão da educação em tecnologia. Eu creio muito nisso. Mas eu acho que esse é o começo, né? Com a Campus Party, enfim. A gente tem algumas imagens do pessoal chegando e das pessoas acampadas lá. Vamos dar uma olhada? Enquanto a gente vê as imagens, eu vou perguntar para o Robson, já que a gente está falando sobre essa dificuldade que encontramos muitas vezes na educação, eu vou falar sobre educação pública um pouquinho também. A minha pergunta é, essas pessoas que estão aí são qual público? Bom, aí geralmente assim são pessoas mais jovens, né? Na sua maioria são pessoas que são usuários de tecnologia. Uma pequena parte dessas pessoas são pessoas que contribuem para esse universo da tecnologia, para esse universo da internet, né? Mas são uma pessoas... euforia, né? Uma alegria. Justo. Anualmente. Pessoas ficam quantos dias mais dura a Campus Party? Alguns dias, né? 6 dias? São 5 a 6 dias, né? Vai terminar no domingo agora. Muito legal, é muita gente, né? Justamente. E eu queria te perguntar, já que a gente mostrou e a gente fala tanto sobre tecnologia, a gente sabe que a gente tem avançado a respeito disso, eu queria te perguntar sobre a realidade da educação. A gente vê e eu acho bacana em todos os noticiários se falando, eu vi algumas ideias incríveis, li a respeito de algumas ideias muito bacanas. E eu vou te perguntar já sobre investimento, mas um passo antes é sobre como anda, na sua opinião, também como professor, a educação pública, na escola pública, com relação à tecnologia. O que você vê?
Olha, a educação pública tem muito para melhorar. Eu acho que a educação pública ela deu alguns passos, ainda que sejam bem tímidos esses passos. Mas quando se refere, por exemplo, a uma tecnologia, uma educação voltada para a tecnologia, eu acho que ainda é muito incipiente ainda essa evolução dentro do aspecto educacional, né? Veja bem, nós temos hoje, por exemplo, escolas que não têm nenhuma infraestrutura. Entendeu? Não tem nenhuma infraestrutura no que eu digo de internet, de computadores. Nós temos salas com computadores que inclusive ainda estão fechadas e carece de pessoas que tenham conhecimento, né, para inclusive levar os alunos para a sala de informática, vamos dizer assim. E aí eu te pergunto sobre isso. Na sua opinião, quando a gente fala de educação e tecnologia, é importante dar a aula e falar sobre isso de uma maneira teórica? Ou é mais importante ainda ir para a prática, tentar, sei lá, montar um robozinho, fazer uma experiência diferente? Isso é muito importante, o que a gente sabe que falta muitas vezes? Sim, sem dúvida. Isso é extremamente positivo para o aluno, né? Nós estamos diante de uma realidade onde esses alunos são extremamente visuais, né? Como eu trabalho com jovens também, o que eu percebo muitas vezes é que o jovem, ele acha assim, bom, eu tenho a internet, então o conhecimento ele fica na internet. Eu não preciso, justamente, eu não preciso tê-lo comigo. Eu posso acessá-la, né? Mas nós estamos diante de um paradigma que é assim, né? Nós temos o conteúdo e como eu posso, né? Ou como eu poderia transformar esse conteúdo em conhecimento, que é justamente isso que você está falando, né? Que é justamente pegar o conteúdo de sala de aula, né? Assimilá-lo como? Colocando em prática, né? Vivenciando isso. Aí você constrói aquilo que a gente chama de conhecimento. É interessante isso que a gente está falando, Robson, porque eu vou dar aqui um exemplo, né? Todos os dias do ano passado, há 10 anos praticamente, a gente tem artesanato no programa. Então, muitas técnicas, se você me perguntar assim, já que você sabe como é que faz, como é que vai pintar o galvanizado, como é que faz não sei o que na madeira, eu sei, eu vi as artesãs fazendo, mas meu amor, quando eu vou fazer, aí eu vejo os problemas da prática e vejo, nossa, eu sei como é que faz, mas não dá certo com isso. A minha mão está muito pesada. Eu estou dando um exemplo claro aqui do artesanato. Na tecnologia não é diferente, não né? É diferente. Além do que, muitas pessoas, com o advento da tecnologia, vamos dizer assim, e sobretudo com as redes sociais que nós temos aí, hoje qualquer um pode assistir um vídeo e colocar aquilo em prática, né? Tem tutorial de tudo na internet. De tudo. Agora, outra dúvida que eu tenho, e eu acredito que muitas pessoas que estão em casa têm também, é sobre o futuro das novas gerações. Eu percebo paradigmas e situações extremamente interessantes. Eu estava aqui mexendo no meu celular e eu tenho, por exemplo, o meu Instagram pessoal, Jaque Stefano, que é onde as pessoas entram e comentam. Mas tem o Instagram do nosso programa também. Aí eu estava com eles, da geração Y, né, meus estagiários. Falei, gente, eu vou ter que sair do meu para acessar o do nosso programa, vai dar um trabalhão. Ela virou, ela falou, claro que não. É só você colocar os dois aqui. Aí eu, oi? Aí ela foi lá, eles clicaram em 3 botões, estava tudo feito. Ainda tiveram que me explicar como é que muda de uma conta para outra. Isso tem a ver com essa agilidade dessa geração, talvez com o comodismo das outras gerações de falarem, eu tenho um pouco de preguiça dessa tecnologia. E como encaixar tudo isso, professor? Nós temos alguns problemas. O que acontece? Diante de tanta informação, né, diante de tanto conteúdo que nós temos na internet e que está à disposição desses jovens, veja, nós estamos diante de um momento dentro da nossa história onde nunca teve tanto acesso à informação como nos dias de hoje. São cerca de 2 celulares por pessoa aqui no Brasil, né? Você sabe que esses dias eu estava extraindo alguns relatórios e eu vi que assim, a maior parte das pessoas que leem e-mail leem no celular, né? O computador ele está caindo em desuso, né? Então as tecnologias estão constantemente se renovando. E olha, eu digo para vocês, eu tenho 31 anos, mas eu prefiro o papel e a caneta. E daí pra gente,
acaba sendo também uma dificuldade, porque hoje resolve no celular, gente. Eu preciso ou do computador, ou eu sou daquelas que escrevem um texto primeiro no papel, e isso é um pouco complicado hoje em dia, né? Como equilibrar isso tudo, né? O que acontece? É uma questão de hábito, na verdade, né? Lembra-se que, assim, tem um detalhe extremamente importante. Existe algumas coisas que nós estamos vendo que, assim, a geração de hoje domina muito bem a tecnologia. Na verdade, a geração de hoje, ela domina, sim, até um certo limite. Até um certo ponto, ela vai dominar. No nível de usuário, né? Só que o que está por trás disso, existem outras complicações que muitas vezes quem utiliza e insere a tecnologia no seu hábito não consegue enxergar. Né? Como? Por exemplo, que a questão inclusive a doutora estava aqui agora, que a questão da ansiedade, por exemplo, né? Então veja só, hoje a gente não consegue ler mais um texto por completo, né? Nós transitamos, né? Aquilo que se chama de multitasking, né? Nós transitamos entre várias leituras. Às vezes eu tenho, por exemplo, alunos que estão lendo o texto e depois estão ouvindo um áudio. Aí chama o WhatsApp, né? Ela já foi para o WhatsApp. Já foi para o WhatsApp, né? A impressão que nós temos é que, assim, a geração de hoje, ela consegue sim lidar com coisas, né, com diversas coisas ao mesmo tempo, né, o que não é verdade, né? Na realidade, o nosso cérebro, assim, ele é feito para focar em uma única coisa, né? Só que a transição entre esses trabalhos, ela é muito rápida, de tal forma que torna-se imperceptível para nós, né? E acha que realmente nós estamos fazendo coisas ao mesmo tempo, quando na verdade a gente não está fazendo nenhuma. Talvez a gente esteja juntando muito conteúdo superficial. Superficial, né? Então, justamente. Você sabe de um monte de coisa? Você sabe que você foi lá no Wikipedia para, né, ler as três primeiras frases ali, né? Leu de repente um parágrafo e acha que já sabe tudo sobre aquele assunto, justamente. né? É a cara dessas gerações, é a cara das gerações. E até onde, para a gente poder entender, é importante ter essa tecnologia bem introduzida e até que ponto é importante, eu vou falar aqui dos professores, dos pais, dos mestres de um modo geral, devem trazer toda a conscientização de como essa tecnologia deve ser utilizada para essas novas gerações. É assim, ó. Em princípio, o que nós percebemos, a tecnologia ela tem evoluído muito rápido, né? Cirurgias são feitas por computador cirurgias hoje. estão sendo feitas, né? O Hospital Albert Einstein, por exemplo, é um exemplo disso, né? Então nós temos médicos em um outro extremo, em um outro continente, em que ele faz uma cirurgia, dependendo da gravidade da cirurgia, ele faz por computador, né? Então as tecnologias estão evoluindo. O que não está ao passo dessa evolução é a questão da consciência para o uso, né, dessas tecnologias. Isso é um grande problema dentro do campo educativo, do campo educacional. Né? Infelizmente, a educação que nós temos hoje, ela não tem acompanhado no mesmo nível do uso dessas tecnologias. E isso, de certa forma, é ruim, porque provoca uma certa estranheza até. E aí, nós temos a impressão de que a tecnologia, ela é, de fato, algo muito mal, vamos dizer assim. Né? Quando, na verdade, a tecnologia ela é um instrumento. Né? É assim como o bisturi do médico. Pode ser fantástico, pode ser ruim, depende de quem usa. Né? A gente entra na questão ética de como utilizar a tecnologia. Mas por trás disso nós temos, sim, uma educação que deve se preocupar. E só para concluir, claro, o professor, né, existe o estigma de que a profissão de professor ela vai acabar, etc. e tal. Mas o que nós estamos percebendo é que o professor ele vai assumir uma nova característica dentro desse contexto. Né? Ele vai se tornar um mediador. Né? Cria-se ao mesmo tempo a ideia de que o aluno ele tem que ser autodidata. Né? Então ele vai buscar nas fontes que ele tem, no caso seria a internet, né? Aquilo que ele precisa saber. E ele vai precisar fazer isso, aprender a fazer isso. Professor, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, a gente já está tudo bem? A gente já entendeu o que fazer com toda essa tecnologia? Porque quando a gente fala até mesmo do papel do professor mudando, dos conteúdos superficiais que todos nós acabamos tendo de alguma maneira, das pessoas que têm um pouco mais de idade se reinventando, porque a gente vê médicos de várias faixas etárias já aprendendo, por exemplo, a operar os computadores. Sim. Esse futuro que eu espero
como eu espero, cadê esse computador que vai limpar a casa, que não chega, mas já chegou o que limpa, por exemplo, o chão, a interação com o ser humano vai se aproximando. Eu queria aquela lá dos... Como é o nome daquele desenho? Que tinha, a empregada fazia tudo, Jetsons, isso aí muito. Estou esperando, não chegamos lá ainda, mas estamos nos aproximando. O robô ontem eu vi umas coisas na internet, eu estava interagindo com a tal da Siri, que tem no iOS aqui. Gente, ela fala, ela canta, ela faz de tudo que você pedir, é interessantíssimo. É essa interação com o computador. A gente já entendeu o que fazer com isso tudo ou ainda não? Não entendemos ainda. No mundo inteiro a gente pode falar isso, né? No mundo inteiro a gente não sabe o que é isso ainda, né? Ainda é muito novo para nós, né? E isso, de certa forma, assusta as pessoas, né? Mas é lógico, tudo que é novo assusta, mas é questão de tempo, e a gente chega lá. A sociedade está nesse momento da gente entender o que está acontecendo e se reinventar de novo, né? Acontece de tempos em tempos, não é mesmo? Sim. Professor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail que é robson@souzapereira.com, robson@souzapereira.com, e o telefone 0 operadora 11 4558 1023, 4558 1023. Uma ótima tarde, muito obrigada, viu? Obrigado.